Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor. Sábado, né? Terminamos o sábado, vencemos ele. Iniciamos o dia em nome de Jesus. Já sermos vencedores e terminamos o dia. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Hoje, dia 30 de agosto, Shalom Viviane, 30 de agosto de 2025. Estamos a 568 dias do término da geração da figueira. Glória a Deus por isso. Boa noite, Joelisa. Boa noite, Maria Rita. A todos que estão entrando aí, meu muito boa noite. Boa noite, Fernanda. Shalom, Sandra. Nós estamos terminando o mês, né? Meu Deus. Shalom, Andréia. Shalom, Rosane. Gente do céu, estamos terminando o mês. Senhor Jesus, misericórdia. Boa noite, Maria Alice. Estamos aí, né? Vamos ver o que o Senhor vai fazer conosco, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos sustente debaixo da sua mão poderosa. Que Ele nos ajude. Mas é isso aí. Hoje eu não vi muita coisa não, tá voando o tempo. Nós estamos naquela parte, né, que diz, paz Rose, que diz que se o tempo não fosse abreviado, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nós estamos nesse tempo aí, entendeu? Tá cada vez mais abreviado, porque a coisa vai ser intensa, né? Tem um rapaz que eu sigo, ele é um médico. Eu não sei se ele é colombiano ou se ele é mexicano, não sei. Ele é hispano. Mas ele entende muito dos astros, né? Ele entende muito de astronomia. E ele entende astronomia bíblica, entendendo? Ele entende muito, muito, muito. E ele tem dito, ele tem avisado que as pessoas se preparem, porque até agora ele não errou nada. Até agora ele não errou nada. Tudo que ele está avisando está acontecendo. E ele falou, vocês precisam se preparar, tá debaixo da potente mão do Senhor, porque o mês de setembro vão acontecer coisas tremendas, entendeu? Na natureza, né? Na natureza. E a gente sabe que a Terra está se preparando para a volta de Jesus, né? A Terra tá gritando. Você começou a acompanhar? Você achou ele no YouTube? É Dr. Cano. Eu achei ele lá no YouTube. No YouTube tem os vídeos dele completos. E ele tudo que ele tem falado até agora tá tudo aí. Por que tá acontecendo isso, né? Porque a Terra tá gemendo. A Terra chegou o tempo dela gritar, né? Ela gritar por redenção. Não, pode procurar ele no YouTube, que os vídeos são maiores no YouTube, tá? No YouTube tem os vídeos dele, são assim de 1h30, por aí. Entendeu? Eu não lembro o nome do canal, mas é Dr. Cano, não sei o que lá, Cano. Entendeu? E nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia está se cumprindo. Cada vez que Deus está andando sobre a terra... Vocês pensam que Deus não anda sobre a terra? Diz que na Torre de Babel, Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo. E ele viu que o que eles estavam fazendo, Shalom, Edna, ele viu que o que eles estavam fazendo não era bom. E dali para frente, tudo ia se complicar se eles continuassem a fazer o que eles estavam fazendo, entendeu? E foi quando Deus resolveu simplesmente acabar, como é que diz, com os homens, com o intento deles. Que jeito? Trouxe 70 línguas para a terra, tá entendendo? Ele trouxe 70 línguas para a terra. Imagina, esse povo tudo falando, um falava uma coisa, o outro falava outra, né? Boa noite, Eliane. E aí foi quando Deus, como é que fala? Deus começou a, como é que diz? A destruir a Torre de Babel, né?
A primeira parte, a parte da base da torre, afundou. A terra abriu e engoliu. A segunda parte foi queimada e a terceira está no espaço. Aquela grande montanha que cai nos rios, não é da terra. Aquela grande montanha, quando Jesus foi ver, Satanás levou ele lá e ele viu todos os reinos da terra. Você acha que ele ia no Everest? Nada. Everest não dá para ver todos os reinos da terra, não. Mas lá de cima, dos ares, dá para ver. Foi o que Deus fez. Deus mandou para os ares a ponta da Torre de Babel. Sabe onde você vê isso? Onde você confirma isso? Na nota de $1. Na nota de $1 você confirma a base da pirâmide, né? A base são 3 escadas e o topo desligado da base, entendeu? Dos 2/3, né? Ela é dividida em 3, né? 1/3, né? Cada parte, entendeu? Isso porque exatamente, porque a Terra é plana. Exatamente. Aí Satanás jogou essa história da Terra. Shalom, Pastor Luiz. Satanás jogou essa história da Terra ser uma bola redonda giratória, né, molhada andando por aí, porque ele quer, porque se o povo acreditar nisso, não vai acreditar na Bíblia, entendeu? Não vai acreditar na Bíblia. Olha, vocês acreditam? Eu nunca acreditei que a Terra era uma bola redonda andando por aí, né? Desde criança eu nunca acreditei nisso. Meu pai chegou a comprar um globo para mim, para ele me mostrar por A mais B que a Terra era uma bola. E eu falava, não tem como, não tem, olha lá, olha, vai reto, vai reto. E eu brigava muito com meu pai, mas eu não sabia falar o que eu via, né? A Terra é plana, ela é plana e plena. E aí eu comecei, quando Deus me despertou, o dia que eu ouvi sobre a Terra plana, eu falei, meu Deus, é isso aí, é isso que eu sempre soube, nunca soube falar o que era que eu via, entendeu? Ah, mas eu me apaixonei pela Terra plana, porque era aquilo que a minha vida inteira como é que diz? Sim, ela não é redonda, não tem nada de redondo, entendeu? Exatamente. Para você ver o mapa da, como é que diz? O mapa da Globo, né? Ou da ONU, né? O brasão da ONU é a Terra plana. As cartas, Shalom, Patrícia, as cartas de navegação são todas planas. E os pilotos falam que a Terra é plana. Irmãos, eu fui daqui para Costa Rica, 12 horas de voo daqui para lá. Nós passamos em cima de toda a Amazônia, tá? Todinha a Amazônia nós passamos por cima. Pegamos a Amazônia aqui como é que em Manaus, entrou ali na Bolívia, como é que é? Colômbia, ali, naquela região ali, na Colômbia, subimos para o Equador, entendeu? Pegou tudo aquilo ali. E eu olhava lá de cima, era tudo plano. Tudo plano, e eu falava, meu Deus, olha que coisa. Os rios eram como veias, né? Como veias, aquela mata verde, verde, verde. Nós ficamos, acho que em cima da floresta amazônica, nós ficamos em torno de umas 3 horas ali, entendeu? Só em cima da floresta amazônica. E era tudo plano, 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 plano. Não tinha curvatura, não tem curvatura. Eu, quando descobri, né, que eu vi sobre a Terra plana, meu Deus, eu me enchi de gozo de saber que eu não estava errada. Eu estava certa desde a minha infância. Porque eu não enxergava, eu não conseguia ver o que meu pai falava. Não, ali, a Terra ali já tá virando. Eu falava, não tá virando, não tá, você tá vendo coisa. Ele comprou o globo para mim, mas aquele para mim, uma bola, é a mesma coisa. Entendeu? Mas ele queria que eu entendesse que a Terra era uma bola, né? Mas tá bom. Louvado seja Deus que a mesma cabeça de criança eu já não conseguia enxergar aquilo, né? Então eu falo que eu sou terraplanista convicta, né? Sou convicta desde a infância, sem nunca ter sabido disso quando era criança, né?
Mas é assim mesmo. Irmãos, eu ainda estou fazendo bastante anotações da festa das trombetas e das outras festas também. Eu não terminei ainda. Eu estou ouvindo um monte de gente, estou lendo um monte de coisa, eu não terminei. Tem muita coisa, muita coisa. Tem quantos toques aí nessa festa? Tem uma série de coisas que eu quero trazer tudo bem, bem desenhado para a gente poder entender, né? Para a gente poder ter certeza, né? Das coisas, entenderam? Então eu vou deixar para falar sobre isso amanhã ou depois, mas eu vou começar a fazer um estudo aqui com vocês do Apocalipse. Hoje um irmão entrou em contato comigo e ele falou sobre que ele vai, né, ia ver os meus vídeos do Apocalipse. E eu aqui pensei, falei, peraí, então acho que nós todos estamos precisando rever o Apocalipse de novo, né? Boa noite, Graciele. Acho que todos nós estamos precisando rever o Apocalipse de novo, né? Será que é verdade o quê, Daniele? Ô, Fernanda? Deixa eu ver. Então, eu vou começar, como é que diz? O que vocês viram, gente? Eliane Matos. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu não vi o que a Eliane Matos colocou aqui. Não tá dando para eu ver. Acabei de começar. Paz, Vânia, seja bem-vinda. Então, nós vamos começar que ele bateu as botas. Na época de Moisés tinha alguma dessas festas? Não. Começou na época dele, né? Começou com a Páscoa, entendeu? Começou com a Páscoa, a saída. É isso que eu tô vendo tudo. Eu tô vendo bem desenhadinho para trazer aqui, tá entendendo? A Páscoa. Eu vou falar de todas, né? E inclusive a festa das trombetas, que a festa das trombetas para frente já é a segunda vinda de Cristo, né? A Páscoa, ela simboliza... Não, bom. Tem um sussurro aí que partiu, né? Que partiu. Mas diz que não, né? Diz que não. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Uma coisa eu tenho certeza. Se aconteceu, eles vão colocar um mascarado lá para ficar por um tempo, né? Até que o vice dele ontem falou que ele estava preparado para assumir o governo. Não sei se vocês viram isso, mas o vice dele falou que ele estava preparado para assumir o governo. Então, a gente não sabe, né? Sei de uma coisa, que o trono da besta da terra já está pronto. É o trono que ele sentou. Se é ele, é como eu disse, até esses momentos aí é ele. Até o momento que tá aí, que ele tá vivo, é ele. Agora, vamos ver daqui pra frente. Se partiu mesmo, né? Vamos ver daqui pra frente. Manhute, a partir de setembro vai começar a drástica destruição por tsunami e terremotos. Vai gravar drástica em 2026 e o final dará setembro. É, exatamente. É o que o Dr. Cano tá avisando. O Dr. Cano tá avisando isso daí. Os acontecimentos da Terra é quando Deus vai começar a trabalhar como é que diz? Os juízos dele, né, com a natureza, né? Tá lá em Isaías 24. Isaías 24 tá dizendo isso. Mas vamos lá, vamos começar a estudar o Apocalipse? Eu acho que é a quarta vez que eu faço isso, mas vamos de novo. Vamos de novo, porque sempre tem coisa diferente, sempre aparece uma coisinha diferente que a gente ainda não observou, tá? Eu vou ler nas duas versões, na judaica, tá? Na judaica, e vou ler aqui na João Ferreira de Almeida também, tá bom? Então eu leio um pouquinho numa e um pouquinho na outra, pra gente poder entender juntos, tá bom? Porque sempre aparece coisa diferente. Então vamos lá. Então eu vou deixar para falar das festas, mas daqui uns dias, que é quando eu termino de fazer a busca que eu tô fazendo, tá bom? Aí nós vamos estudar as festas bem direitinho, bem, porque cada pessoa traz um detalhe, entendeu? Eu quero pegar todos os detalhes, tá entendendo? Pra gente poder estudar bem estudadinho, bem bonitinho. Boa noite, Aline, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos aqui.
1 de Apocalipse, tá? Diz assim, vou ler na João Ferreira. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar, ó, presta atenção. Revelação de Jesus Cristo. Quem que deu essa revelação para Jesus Cristo? Deus. Para lhe mostrar aos seus servos. Então, Deus revelou a Jesus Cristo para que ele revelasse aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Vou ler na hebraica. Esta é a revelação que Deus deu a Yeshua, o Messias. Então, quem foi que deu a revelação? Deus. Deu para o Filho, o Messias. Aí o pessoal fala assim, Ruth, mas nem Jesus sabe o dia e a hora. Como é que não sabe? Se ele está à destra do Pai. Como é que não sabe? Claro que sabe. Ele não sabia enquanto era homem. Mas agora não, ele já não é mais. Ele é o homem, né? Ele tem o corpo de homem, né? Como nós aqui. Mas ele já está glorificado, ele está à destra do Pai. Então, para ele, o passado, o presente e o futuro já é tudo uma coisa só. Olha aqui, ó. Esta é a revelação que Deus deu a Yeshua, o Messias, para que ele pudesse mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Entendeu? Ele a comunicou ao enviar o seu anjo a João, seu servo, que deu testemunho da palavra de Deus e testificou de tudo o que viu sobre Yeshua, o Messias. Então, João foi chamado, aqui, vou ler na João Ferreira, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo o que tem visto. Você vê que na hebraica está mais bem explicado, né? Deu testemunho da palavra de Deus e testificou de tudo que sobre Yeshua, o Messias. Abençoado é quem lê e ouve as palavras desta profecia. Que profecia do Apocalipse? Conquanto obedeça o que nela está escrito. Então, quem é bem-aventurado? Aquele que lê e obedece. Conquanto obedeça o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Lá em Daniel, ele manda Daniel fazer o quê? Fechar a profecia, selar, porque ainda ia ser para um tempo distante, não era para o tempo dele, ele ia falecer, ia dormir com seus pais, entenderam? Diz aqui na versão, boa noite Josi, na versão da João Ferreira diz assim, no versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas. Guardar, irmão, é obedecer, tá? Guardar é obedecer, porque o tempo está próximo. Então, presta atenção, por que eu estou fazendo essa leitura bem devagarinho aqui, estou nas duas versões, para não passar nada, e sempre passa alguma coisa, tá? Mas estou fazendo para a gente poder ter ciência, né? Não perder nada do que está escrito. Nós já vimos aqui que nós temos que obedecer. Você tem que saber a profecia, você tem que obedecer. Nós estamos vendo que Deus passou o livro do Apocalipse para Jesus e Jesus passou para os seus servos. Olha isso que interessante. Entenderam? Então aqui, aquela parte que Jesus disse que nem o Filho sabia, nem os anjos do céu, nem o Filho sabia, já não é mais para esse tempo. Aqui ele já sabe. Paz do Senhor, Miriam. Então presta atenção. De Yohanan para as 7 comunidades messiânicas da província da Ásia. Graça e shalom a vocês, da parte daquele que é, era e vem. Aqui na João Ferreira diz assim, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir,
e dado os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha isso aqui. Yeshua, graça e shalom a vocês da parte daquele que era e vem, do Espírito séptuplo, diante do seu trono, e de Yeshua o Messias, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra. Olha que coisa linda. Ele é o governante dos reis da terra. E eles estão achando que eles são os governantes aí, ó. Ele é o governante dos reis da terra. A ele que nos ama e nos libertou de nossos pecados ao preço do seu sangue, que fez de nós um reino, isto é, Kohanim para Deus, santo para Deus, seu Pai. A ele sejam glória, domínio para todo sempre. Amém. Agora na Bíblia, quem são as 7 igrejas, nós já vamos falar. Aqui, aquele que nos ama, versículo 5, né? Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Irmãos, prestem atenção aqui. Ele está falando de 7 espíritos, né? Olha isso que interessante, né? Lá em, deixa eu ver aqui, os 7 espíritos de Deus, que está lá em Isaías, né? Isaías fala, vamos ver lá em Isaías? Vamos dar uma olhadinha lá no livro de Isaías, deixa eu achar aqui. Os 7 espíritos de Deus, né? Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar onde que tá. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Eu marco tudo aqui, mas às vezes desaparece. Só um minuto. Isaías 11, tá? Isaías 11, 1 e 2, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Isaías 11, começando do 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha isso. Espírito de sabedoria, 1, de inteligência, 2, de conselho, 3, de fortaleza, 4, conhecimento, 5, Espírito de conhecimento, 5, peraí, Espírito do Senhor, de sabedoria, inteligência, de conselho, fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Boa noite, Suzana. Então, esses são os 7 Espíritos de Deus. Presta atenção, o Espírito do Senhor, do próprio Deus. O Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Então, esses 7 Espíritos são os 7 Espíritos de Deus que estão sobre a terra e estavam sobre o Messias. Certo? Então, vamos lá. Seguindo. Eu sou... Não, peraí, deixa eu ver aqui. A ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, ao preço do seu sangue, que fez de nós um reino, isto é, Kohanim para Deus, santos para Deus, seu Pai. A ele sejam glória, domínio para todo sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens, todo olho o verá, incluindo os que traspassaram, e todas as nações da terra chorarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Aleph e o Tav, diz Adonai, Deus dos exércitos celestes, o que é, o que era e o que vem. Eu e Yohanan, irmão de vocês,
e companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança decorrentes da união de Yeshua. Fui exilado na ilha de Pátimos. Boa noite, Tânia. Ilha chamada Pátimos, por ter proclamado a mensagem de Deus e testemunhado a respeito de Yeshua. O que aconteceu com João? Para ele estar lá nessa ilha. João, ele pregava a palavra de Deus e eles estavam no tempo de Nero. E Nero era terrível, terrível. Ele era um homem tenebroso. E ele não suportava ver que as pessoas, em vez de venerarem a ele, o adorarem, estavam adorando um Jesus que os romanos mataram. E ele começou a perseguir todos os cristãos, todos. E esse João, ele foi colocado, tentaram matar ele 3 vezes. 3 vezes. A primeira vez não conseguiram. Na segunda também não. Mas na terceira, como ele não morria, eles jogaram ele agora num tacho de óleo fervente. Você sabe o que é uma pessoa cair num tacho de óleo fervente? Eu conheci um rapaz que ele trabalhava numa usina aqui de açúcar, aqui perto, e explodiu uma caldeira. Uma caldeira. Ele não foi mergulhado, explodiu e caiu em cima dele, aquilo ali. Ele ficou 3 dias no hospital, somente a pele desapareceu. A pele desapareceu, ficou a musculatura e os nervos, e esse rapaz gritava noite e dia. No 3º dia ele faleceu. Foi coisa horrorosa. Agora você imagina o que é óleo fervente, um tacho com óleo fervente, e uma pessoa ser jogada lá dentro, e ela sair ilesa, sem um nada nele, sem uma lesão no seu corpo. Quando Nero viu isso, ele ficou pasmo. Ele disse: não, nesse eu não posso mexer. Então, se eu não posso mexer nele, eu vou mandar ele para a ilha de Pátimos. Por quê? A ilha de Pátimos estava cercada pelo mar. E ali João não teria como escapar. E ele ia viver lá. Ele não era uma prisão como tem as prisões hoje. Não é Guantánamo, não é o que como é que diz, o Trombeta fez lá nos Estados Unidos, cheio de jacaré em volta. Não. Mas ele era já um homem velho, tá? João era um homem já de idade. E ali ele foi mandado para essa... João morreu de velhice. Diz que quando ele saiu da ilha de Pátimos, os moços, ele pode ver que ele fala muito dos jovens, né? Nas cartas dele, é muito bonito ver, né? Ele fala, ele tem um amor muito grande para falar. Ele é diferente de todos os outros, de todos os que escreveram a palavra de Deus. As cartas deles são diferentes, são cartas amorosas, né? Diz que ele andava no ombro dos rapazes. Diz que os jovens amavam João. Morreu de velhice. Por isso Jesus disse: se eu quiser que ele fique até que eu venha. Quer dizer, por que ele falou isso? Porque a revelação ia ser dada para ele, né? E João vai para a ilha de Pátimos. E ali ele vai viver, ele vai ter que plantar, ele vai ter que viver do que a ilha fornecer para ele. Ele vai ter que se virar, porque o governo não vai subsidiar nada, entenderam? Então ali Deus já preparou isso para ele. Para que ele viesse a ver aquilo que o Senhor ia mostrar. O próprio Jesus estava lá mostrando para ele. Não era outro, era o próprio Jesus. Nós vimos aqui no início. Deus revelou a Jesus tudo o que ia acontecer, para que Jesus revelasse ao seu servo e fosse para as igrejas. Entenderam? Interessante isso. A gente lendo com lupa, né? A gente começa a enxergar coisas que a gente não enxerga quando lê. Sabe, a gente não pode ler a Bíblia de repente, no sopetão. Não, a gente tem que ler a Bíblia devagar. Eu aqui, quando eu tenho alguma dúvida, eu tenho várias Bíblias, então eu já vou procurando numa na outra,
para ver qual é a melhor explicação para a gente desvendar, né? Desvendar o que está acontecendo. Então, aqui nós estamos vendo que João, ele agora, a incumbência dele é escrever. E João, ele tem uma facilidade para escrever. Observe as cartas de João, as 3 cartas de João. E ele aqui vai explicar com detalhes, ele é detalhista. Então, ele vai explicar o que ele vê mediante aquilo que ele vive, né? Quando a gente vê ele falar de gafanhotos, há anos atrás nós não conseguimos entender que gafanhotos eram esses. Nós achávamos que era realmente gafanhoto. Hoje já não. Hoje nós já sabemos que são drones. Hoje nós já sabemos que são determinados tipos de helicóptero. Hoje nós já sabemos que pode ser até tipos de drones como se fosse um gafanhoto, no tamanho do gafanhoto. Entenderam? Então, quando ele fala, né, que as asas batem, né, que ele escuta como som de metal, né, era isso que ele estava falando. Ele estava falando sobre canhões de guerra. Ele estava vendo, mas ele falava de acordo com aquilo que ele conhecia. Parecia, parece ser, parece isso, parece. Mas João estava vendo o que nós estamos presenciando agora. Agora você imagina a cabeça desse homem. Gente, é para enlouquecer. É para enlouquecer. Por isso que tem horas, Daniel mesmo, né? Daniel, ele ficava tão passado que ele caía da força da visão. Aí tem alguns irmãos que falam, irmã Ruth do céu, eu tô passando uma situação que parece que o meu corpo tá tremendo. Falei, mas treme mesmo, porque não é fácil. Nós estamos vivendo num momento último, um momento único e último, né? E esse momento João viu há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Seguindo aqui no versículo 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus. Gente, presta atenção que vai falar muitas vezes paciência. Paciência, perseverança, paciência, perseverança. Por que que fala isso tantas vezes? Porque se nós não tivermos paciência e perseverança nesse momento que nós estamos, nós não vamos chegar ao final. Nós vamos desistir no caminho. Muitos vão largar a palavra de Deus, muitos vão deixar de acreditar na palavra, porque não tem paciência. O reino de Deus não é feito no vamos ver, não. O reino de Deus é feito na paciência. Irmãos, as coisas de Deus não são feitas de repente. Existem algumas coisas que são providências imediatas, mas a maioria não é providência imediata. A maioria são providências onde requer que você tenha paciência. Porque, Shalom, Leninha, porque o trabalhar de Deus não é como a gente quer no nosso vamos, é agora, tem que ser. Não, não é assim. Não. Para Deus fazer uma coisa com perfeição, ele precisa ensinar. Existem coisas no meio do caminho, entendeu? Ah, mas chegou. Chegou. Eu acabei de fazer uns 15 minutos. Não, acho que uns 20, mais de 15. Nós temos que entender que o reino de Deus, ele é conquistado pela força. Como assim, irmã Ruth, que o reino de Deus é conquistado pela força? Você não faz força o dia inteiro para levantar? Você não faz força para você não ouvir a voz do Satanás e não sair da palavra de Deus? Você não luta para você poder estar nos caminhos do Senhor? Quantas vezes a tua família te chamou de burra, de burro? Você é um fanático. Você é um fanático. Você só pensa nessa Bíblia aí, essa coisa que não sabe nem quem que escreveu. É assim que falam. É assim que falam. Eu lembro da minha mãe, a família tanto dela quanto do meu pai, a vida deles era falar que minha mãe precisava ir para o hospício. A vida deles era falar que minha mãe precisava ir para o hospício.
que minha mãe não era certa da cabeça, que onde já se viu acreditar num livro que não sabe nem quem fez. E minha mãe era perseverante, ela estava ali. Ela não largava, ela falava. E ela dizia, não, quem fez a Bíblia é o próprio Criador. Homens inspirados por Deus. Ai, tia Lourdinha, você é louca, você é louca. Um dia meu pai falou para ela, Lourdinha, você só é crente porque eu te dou condições para você ser crente. É, mas é verdade. Não, comigo também é assim. Comigo também é assim. A minha mãe e meu pai, como um dia falou para ela, você só é crente porque eu te dou condições para você ser crente. Se eu não tivesse condições para você ser crente, você jamais seria. E naquele dia minha mãe fala que Deus selou aquilo. Minha mãe fala isso, que Deus aquele dia selou a palavra do meu pai. Logo em seguida, passou um ano e meio, meu pai faleceu. E minha mãe continuou crente, mesmo passando por poucas e boas, com um irmão viciado em droga em casa, tendo que mandar até a polícia vir prendê-lo, porque ele queria matar todos nós dentro de casa. E ela aguentou firme, aguentou firme. E ela nunca se desviou, eu nunca vi a minha mãe murmurar. A paciência dos santos estava nela. Eu tô falando dela porque é o que eu vivi, né? Não adianta eu falar de outros porque eu não vivi a vida dos outros, eu vivi a vida aqui, né, da minha família. E eu admirava minha mãe pela paciência que ela tinha. Com tudo que acontecia, uma mulher que não sabia negociar porque ela não era negociante, ela sempre viveu como uma, como é que diz, dona de casa, tinha tudo que queria, meu pai era um homem que dava tudo para ela. Então, quando ele morreu, ela ficou, que ela não sabia assinar a folha de um cheque, para vocês terem ideia. Mas o Senhor foi com ela. Engraçado que 2 meses antes do meu pai morrer, nós estávamos em São Paulo com ele na Beneficência Portuguesa. Boa tarde, para que minha filha e meu marido venham aceitar Jesus. Vamos orar, Tássia. E nós estávamos, né, em São Paulo, fazia um mês com meu pai na Beneficência Portuguesa, e minha mãe foi numa reunião de oração em São Paulo, que uma amiga dela levou, e ali foi falado, aqui tem alguém que vai ficar viúva em poucos meses, mas o Senhor manda te dizer, o azeite da botija não vai faltar, a farinha da panela não vai faltar. Você só precisa ser fiel. O Senhor vai te sustentar com o que o seu marido lhe deixar até o final da sua vida. Irmãos, eu vi acontecer. Eu vi acontecer. Milagres, milagres. O inventário do meu pai levou mais de 2 anos para ficar pronto. E nesse meio tempo, era aquela luta com esse meu irmão que era viciado em droga, né? Nós éramos todos solteiros. E era um problema sério. E minha mãe ali na oração. Eu lembro que minha mãe chorava de noite. Eu escutava ela chorando e clamando a Deus. E na paciência, na perseverança. No final de tudo, ela precisa operar o rim, porque ela precisa fazer uma plástica no rim. E ali Deus foi levando ela e foi ensinando a ela. Por isso o Apocalipse fala tanto de paciência. Tanto de paciência. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus. Irmão, você sabe, isso é pesada essa palavra. É pesada. Ele estava na ilha de Pátimos, ele diz, eu estava na prisão, é isso que ele está querendo dizer. Pátimos era uma prisão. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por que ele estava lá? Ainda testemunhando a palavra de Deus, porque ele era um homem que tinha paciência. Ele tinha perseverança na fé. Ele sabia para o que ele tinha sido chamado. Você já parou para pensar
que você precisa adquirir paciência de Deus para a tua fé? Você já parou para pensar que você precisa ser perseverante nas provações? As pequenas provações que você está passando, você já está reclamando. E quando chegar as piores as provações, como é que vai ser? Se você não tem, você ainda não conseguiu, graça e paz, o que você ainda não conseguiu aprender a ser paciente. Por tudo você explode. Por tudo você reclama. Se faltar alguma coisa na sua casa, você já tá, porque, oh meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou... Peraí. Se você tá fazendo, você tá dentro dos princípios do Senhor, você professa o nome do Senhor, faltou? Cala a boca, ora a Deus no secreto, que aquele que está te vendo no secreto vai operar na tua vida. Agora, como é que você quer enfrentar o que está vindo, se você não consegue passar nem por um trocinho desse tamanho? Tudo é motivo de você reclamar, tudo é motivo de você ter um problema. Você não consegue administrar o teu ímpeto. A paciência dos santos, irmãos, é a administração dos nossos ímpetos. A paciência que o santo tem que ter é ele dominar a si mesmo. Salomão disse que mais vale um homem que domina a si mesmo que aquele que domina uma cidade. Nero dominou o mundo, mas não dominava os ímpetos dele. Chegou a abrir a mãe dele para ver de onde ele tinha saído. Você já parou para pensar nisso? Era um homem desse jeito. Dominou o mundo todo, mas não dominava as suas loucuras. Não seja louco, meu irmão. Seja perseverante. Seja inteligente. Seja atuante na obra. Eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Quem é o dia do Senhor? Não é o domingo. Não é. O dia do Senhor é o sábado. Instituído lá no Éden. E confirmado nos 10 mandamentos. Presta atenção. O dia do Senhor não é o domingo. O dia do Senhor é o sábado. Foi instituído no Éden. Deus santificou esse dia. Perpetuamente. Lá no Éden. Mas ele confirma nos 10 mandamentos. Você está entendendo? Isso faz parte da nossa vida com Deus. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Olha isso. O que vai soar? A trombeta vai soar. Ele ouve uma grande voz como de trombeta, que dizia, então gritou, a voz gritou, o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Quem são as 7 igrejas? Éfeso, lembra de Éfeso? Carta aos Efésios, que Paulo quase foi morto lá, tá lembrado dele? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos estudar com detalhes essas igrejas, tá? E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Presta atenção. 7 castiçais de ouro. Um castiçal ou uma menorá, né? Aqui, vamos ler na Bíblia hebraica. Aqui, ó. Virei-me para ver quem falava comigo. E quando me voltei, vi 7 menorá de ouro. A menorá, ela tem 7 arcos, né? Cada ponta uma lâmpada.
certo? E entre as menorás estava alguém semelhante a um filho do homem. Ele viu, ele reconheceu, era Jesus. Vestido com uma roupa que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Por que brancos como a lã? Ele tinha experiência, ele era experiente, ele é, aliás, experiente. João estava exilado na ilha? Sim, estava exilado na ilha. A lã da cor da neve, seus olhos eram chamas flamejantes. O olho que tudo vê. Não é o olho que tudo vê do diabo, não, hein? Por favor. É aquele que penetra, né? Na nossa alma. Seus pés como bronze polido em uma fornalha. Seus pés como bronze polido em uma fornalha. E a sua voz como som de águas em arremetida. Em sua mão direita havia 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Não, essas cartas eram levadas, né? Eu acredito que quando ele saiu de lá, porque ele não ficou lá para sempre, ele saiu de lá, né? Ele foi solto. Eu acredito que ele deva ter levado, ou quando vinha as embarcações, né, para ali, ele poderia mandar as cartas, né? Mandar as cartas para as igrejas, mas eu acredito, não sei, eu acredito que ele mesmo possa ter levado. O pastor Luiz, se tiver aí, acho que ele tem mais informação sobre isso. Se ele tiver por aí, ele tem mais, acho que ele tem mais informação. Mas eu acredito que ou era ele mandava, enviava, né? Ou ele foi solto, porque ele foi solto, ele não ficou lá para sempre. Olha aqui, quando vi, né, caí a seus pés como morto. Ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas veja, estou vivo para todo sempre. O próprio Jesus. E tenho as chaves da morte e do Sheol. Portanto, escreva o que você vê, tanto o que acontece agora como o que acontecerá em seguida. Este é o significado secreto das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e das 7 menorás de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 comunidades messiânicas. São os dirigentes das igrejas, tá? E as 7 menorás de ouro são as 7 comunidades messiânicas, quer dizer, são as igrejas. Vou ler agora essa parte na João Ferreira de Almeida. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vê, escreve-o no livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Irmão, quem aí já foi em Foz do Iguaçu? Alguém aí já foi em Foz do Iguaçu? Ou nas cataratas do Niágara, né? Alguém já foi? Vocês já chegaram lá onde chama Garganta do Diabo? Vocês já chegaram naquele lugar? Vocês já viram como que funciona um volume de água daquele?
Vocês já viram que parece que é um monte de gente conversando? Não sei se vocês repararam isso. Não sei se vocês repararam isso. Mas a sensação que você tem é que naquela água tem um monte de gente conversando. Pelo menos eu tive essa sensação. Eu lembro que quando eu fui com a minha mãe, eu falei, mãe, isso aqui tá parecendo Apocalipse. Isso aqui tá parecendo Apocalipse. Olha, quando João fala que o som de muitas águas, como se fosse a voz de muitas águas. Olha isso. Parece que é um monte de gente conversando. Entenderam? É isso aqui, é o que ele está falando, é que João tá falando aqui. Como a voz de muitas águas. Entenderam? Como a voz de muitas... É uma coisa monstruosa, é uma coisa assim, aterradora, chega a ser assustador. É que conforme você vai ficando lá, você vai acostumando, né? Você vai acostumando. Mas quando você chega, que você vê aquela imensidão de água, né? Aquela imensidão e aquele barulho ensurdecedor, você parece que está no meio de um converseiro. Parece que você está no meio de um converseiro. É incrível, é incrível. Ele tinha na sua destra, né, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, né? É aquela espada que entra no âmago, né? Corta por dentro e por fora, né? E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Lembra lá em Malaquias, que fala do sol da justiça? É Malaquias? Acho que é Malaquias. Que fala do sol da justiça. Aí, ó. O seu rosto era como o sol. Na sua força resplandece. E eu, quando vi, olha isso, caí a seus pés como morto. João caiu aos pés de Jesus como morto. Porque, irmãos, a glória de Deus ela é tremenda. A glória é muito tremenda. O nosso corpo físico não consegue resistir. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Que coisa tremenda. Eu imagino, né? João naquela ilha, e ele na praia, vendo tudo isso. Irmãos, é aterrorizante, mas é de uma glória sem par. O que João fez, ele foi o único, ele e Paulo. Paulo aprendeu tudo com Cristo. E Cristo passou muita coisa do final dos tempos para Paulo. Porque veja bem, Paulo não tinha contato com João. Esse período aqui, Paulo já tinha morrido. Quando a carta do Apocalipse é escrita. Paulo já tinha sido morto. E agora João era o único vivo. E é mandado, passa por uma situação constrangedora. 3 vezes para morrer, não morre. Sai de dentro de um caldeirão de óleo fervente, ileso, e Nero fica com medo dele. Nero fica com tanto medo que ele disse, nem os deuses estão querendo ele. E manda ele para a ilha de Patmos. E Deus tinha propósito. Por que Deus tinha propósito? Porque ele precisava avisar o fim para mim e para você. Lá em Isaías diz que Deus avisa o fim desde o princípio. No livro de Enoque, né, que nós lemos ontem, lembra? Ontem ou antes de ontem que eu li com vocês, está aqui, eu já estou deixando minha caixinha aqui agora para ficar mais fácil. No livro de Enoque fala sobre isso.
Enoque foi dos primeiros 2000 anos. Enoque foi do primeiro 2000 anos. Enoque foi o Apocalipse daquela época. Olha isso aqui. Eu sou Enoque, né? Aqui, com as palavras da bênção de Enoque, com as quais bendisse os escolhidos e justos que estarão presentes no dia da tribulação, quando os maus e ímpios serão eliminados. Isso aqui faz parte de Daniel, faz parte do Apocalipse. Eu sou Enoque, homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus, que teve a visão do Santíssimo nos céus. Olha isso. Que os anjos me revelaram. Ali não tinha Jesus ainda. E deles ouvi tudo, e entendi conforme via. Não os acontecimentos da geração dele, mas de uma geração distante que virá. Agora, ele estava já vendo o que João ia ver. Com relação aos escolhidos que mencionei, quando iniciei meu discurso, o Santíssimo sairá da sua morada, e o Deus Eterno caminhará sobre a terra, sobre o Monte Sinai, quando ele estava com Moisés, e aparecerá com o seu poder dos céus. E todos serão tomados pelo medo. Lá em Isaías 24. Isaías 24. Apocalipse 21, 22. Olha aqui, ó. E todos serão tomados pelo medo, e os vigilantes serão tomados pelo tremor, e tentarão se esconder, Isaías 24, nas extremidades da terra, nas geleiras. E as montanhas altas tremerão, e cairão, e os lugares altos serão abaixados. Ele está falando Isaías, ele está falando aqui o final do Apocalipse. Vocês veem como que as coisas vão se juntando? Olha aqui, os montes derreterão como a cera diante da chama, e a terra será destruída. Isaías 24. E tudo que está sobre a terra morrerá, e todas as pessoas serão julgadas. Mas os justos receberão a paz, e os eleitos serão protegidos. E a piedade estará com eles. E eles todos pertencerão a Deus e prosperarão e serão abençoados. E ele ajudará a todos, e a luz aparecerá para eles, e a paz será feita com eles. Veja, ele vem. Olha aqui Zacarias 14. Com miríades de santos para executar o julgamento sobre todos, destruir os pecadores e pedir conta às pessoas sobre todos os seus trabalhos pecaminosos que cometeram, e todas as coisas duras que os pecadores falaram contra ele. Irmãos, quem disser que o livro de Enoque não vem da parte do Senhor, precisa ter coragem, hein? Precisa ter coragem. Aqui está Isaías 24, aqui está Apocalipse, aqui está Zacarias 14, nesse trechinho. Ele está citando todas essas etapas. Meu irmão, Jesus está voltando. Tudo isso que João viu, nós estamos vivendo. Tudo que João presenciou na ilha de Patmos, nós estamos hoje vivendo. Nós estamos hoje vivendo. Exatamente, ainda é citado em Judas. Citado em Judas. Então, meu irmão, nós não temos para onde correr, nós só podemos correr para os braços do Senhor. Então, por isso eu estou te pedindo, em nome de Jesus, comece a ter paciência com os da sua casa. Comece a ter paciência com você mesmo. Não fica se cobrando por aquilo que você não consegue fazer, por aquilo que você não consegue alcançar. Não se cobre, não se cobre. Não cobre de você o que não é para você. Ah, mas eu quero
tá na faculdade. Ah, mas eu quero arrumar um emprego bom. Meu irmão, eu sinto em te dizer, daqui uns dias, você não terá nada e será feliz. Você sabia disso? É o que o Fórum Econômico está falando. Não sou eu que estou dizendo. São eles. Eles já estão falando o que vai acontecer. O que está programado não vai adiantar você ter faculdade. Você não vai fazer nada com a tua faculdade. Você sabia que já tem países que vão colocar a inteligência artificial como ministros do país? Você sabia disso? Pois é, Beth, minha filha, pede paciência para o Senhor. Aliás, pedir não, começa a exercitar ela. É você que tem que começar. E Deus vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Mas paciência, minha irmã, eu falo por mim. Entendeu? Eu falo por mim. Não adianta, você tem que clamar ao Senhor. Porque quem vai nos sustentar é o Senhor Jesus. Quem vai dar a saída para tudo é o Senhor Jesus. Mas com esse bocão que você não para de falar. Com esse bocão que você tem, que você não para de murmurar. Você parece aquela goteira em cima da cabeça de alguém. Você não para, é porque isso, é porque aquilo, é porque nada tá bom, nada presta. Você sempre quer algo mais, você sempre está querendo correr mais do que é para correr. Você não está entendendo que Deus está fazendo com que os seus filhos, é como se ele segurasse. Porque não adianta você querer fazer aquilo que não é mais para fazer. Não adianta. Quer estudar? Estude, conforme dá. Conforme dá. Sabendo que não adianta você correr. Você precisa primeiro, hoje, ler a palavra de Deus. Você precisa, já sempre foi, mas agora está sendo muito mais. Você precisa primeiro buscar o reino dos céus. Depois todas as coisas serão acrescentadas. Mas você inverte a ordem da situação. Você primeiro busca coisa da vida. Você nunca tem tempo. O teu tempo está sempre nulo. Você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para a palavra de Deus. Você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para orar ao Senhor. Não adianta, meu irmão, você vir aqui toda noite assistir a live da irmã Ruth. Não adianta se você não tiver o teu momento com o Pai. Não adianta. Se você não tiver o teu momento... Ah, irmã Ruth, mas acontece que eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar sim, claro que tem. Você sabe o que eu fazia? Eu começava a dar aula aqui às 9 da manhã. Escuta bem. Essa mesa que eu tô, cabem 4 pessoas sentadas aqui. Eu tinha 4 alunas, tá? Por horário. Presta atenção. Presta atenção. E eu sabia que eu precisava buscar Deus. Eu sabia porque o tempo do fim tinha chegado. E Deus tinha falado isso comigo aqui, sentada nessa mesa, que eu já contei para vocês. Eu pedia para o Senhor me acordar de madrugada. Deus me deu 30 gatos. 30. E mais 3 cachorros. 3 da manhã eles me acordavam. 3 da manhã eu tinha que ir lá na cozinha, dava comida para eles, ia lá no fundo e orar para o Senhor. Passava das 3 até 4:30 da manhã orando ao Pai ali no fundo. E sabe o que eu fazia? Eu vinha para dentro do meu quarto e ia ler a Bíblia. Naquela hora. Aí eu lia a palavra, lia. Quando eu ia dormir de novo era 4:30 da manhã. Às 7 eu tinha que estar de pé, porque eu tinha que arrumar tudo aqui para receber as alunas. E o tempo passa correndo. E eu fazia isso todos os dias. Todos os dias. Até a pandemia. Na pandemia eu já fiquei sozinha. Aí eu já sabia, eu sabia que era o fim. Eu sabia que era o fim daquilo que eu estava fazendo. E aí eu comecei a me dedicar à leitura da palavra, a estudar a palavra, entendeu? A estudar a palavra. Tem gente que perde a hora de madrugada, perde o sono. A pessoa não entendeu que ela perdeu o sono porque Deus quer falar com ela.
A pessoa não entende, né? Que o gatinho da gente acorda a gente para que a gente possa falar com Deus. Meu irmão, presta atenção. Liga o teu radar, o Senhor quer falar contigo. Mas você não tem paciência de abaixar tuas asas para ouvir Deus falar. Irmãos, o caminho do reino dos céus é de paciência. Aquele que não tem paciência e perseverança não vai conseguir enfrentar. Você precisa ter essa paciência. Como que eu vou conseguir? Exercitando. Vai na frente do espelho. Eu faço isso. Quando eu quero conversar comigo mesma, eu vou lá na frente do espelho. Que velha doida, né? Pois é, eu sou assim desde menina. Quando eu quero me colocar em ordem, quando eu quero pôr ordem em mim mesma, eu vou na frente do espelho. E ali eu converso comigo mesma. Olha, você tem que mudar. Você não está entendendo a situação. Você precisa adquirir paciência. Se você começar a adquirir a paciência, Ruth, é assim que eu falo comigo mesma. O Senhor vai te ajudar. Mas se você ficar fazendo o que você está fazendo, as besteiras que você está fazendo, Deus não tem como te ajudar. Você está espantando a Deus da tua vida. Irmãos, quando eu faço isso, olha, é incrível. Parece que o meu cérebro consegue entender o que eu preciso fazer comigo mesma. Tá entendendo? Eu nunca me esqueço quando eu regia coral, né? Eu regi o coral da Igreja Adventista. Regi 11 anos. E eu fui reger Aleluia de Handel. É uma música difícil para reger, porque são várias entradas, né? Você tem que dar no tempo certo, porque ela é matematicamente composta, entendeu? Não é de qualquer jeito que se faz, as vozes têm que entrar, porque como é que diz? É pergunta e resposta, né? Na música. E eu lembro que eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a reger isso, eu preciso eu tenho que estar viva para reger isso. Eu preciso que o Senhor me ensine a reger isso. O que eu fiz? Eu gravei uma fita cassete, frente e verso, e coloquei, né, no gravadorzinho, né, que naquela época era como que diz, o que a gente tinha na época, né, e fui para frente do espelho. E eu com a partitura na mão, tudo marcado, tudo direitinho marcado, entrada, saída, quando que uma voz entrava, quando que o soprano entrava, o contralto, o tenor, o baixo, ali, né? E ali eu fui conversando comigo mesma, e eu falava, você tem que aprender. Você tem uma semana para ficar boa nisso aqui. Você tem uma semana. Então eu começava na frente do espelho, imaginar o coral na minha frente, e eu na frente deles regendo. E ali eu fazia caras e bocas, né? Para aprender, entendeu? E assim eu aprendi. E eu regia com maestria. Eu regia sem errar nada. E uma das vezes que eu fui reger Aleluia de Handel, eu comecei a sentir que o meu pé saía do chão. Foi a coisa mais impressionante que eu tive na minha vida. Eu senti os meus pés levantarem, entendeu? Você também já foi do coral da CCB? Não, CCB não tem coral, pelo menos nunca, no meu tempo lá nunca teve. Nunca teve, eu fui organista da CCB, eu fui 18 anos organista da CCB. E eu sei, meus irmãos, o seguinte, que eu louvo a Deus porque Deus me ensinou essa técnica comigo mesma, entendeu? Então eu te aconselho, se você não tem, como é que diz, força para você adquirir paciência, porque você tem que lutar pela tua salvação. Por isso que a salvação, ela não é conseguida de qualquer jeito, ela é conseguida à força. A força está na palavra de Deus. É a força que você consegue. Como que a gente consegue? Lutando contra nós mesmos. Entendeu? Você tem que lutar contra você mesmo, você tem que lutar contra tudo aquilo que tenta te tirar do caminho do Senhor. Essa é a perseverança, essa é a paciência dos santos. É você saber se colocar no pó.
é você saber qual é a sua condição. A minha condição é de vaso. De vaso que não está queimado ainda, E eu não quero que queime, não. Não quero, não. Eu quero que Deus coloque lá para secar. E se ele ver que tem imperfeição, me volta de novo para a roda do oleiro. É isso que nós temos que fazer. Não pode deixar queimar. Não, pedir, Senhor, não me queima. Se o Senhor ver que eu estou secando lá no sol, e eu estou com pedra, estou cheio de coisa lá, o Senhor bota eu de novo na roda do oleiro. Tira as pedras, dói, vai doer, dói, mas não tem problema, eu aguento a dor. Eu vou aguentar. O que me interessa é a vida eterna. Eu quero estar contigo. Eu não quero ficar nesse ponto. Mas isso, você tem que tomar posição. Deus não vai vir tomar posição por você. Você está achando que Deus vai vir tomar posição por você? Eu saí da CCB. Eu fiquei 18 anos lá. A minha mãe continuou lá. Minha mãe morreu lá. Mas eu saí, eu tinha 30 e... Eu estava com 33 anos ou 35, por aí. E fiquei 2 anos sem igreja nenhuma nessa época. Depois o meu filho foi para a igreja adventista e eu fui com ele, porque ele tinha 10 anos, né? Aí eu fui com ele para a igreja adventista, fiquei 12 anos na igreja adventista. Fui regente de coral, fui, fui diretora de música da Central de Maringá e fui palestrante da ANP, daqui da Associação Norte Paranaense, sobre música. Eu dava palestra nessa região toda aqui. Foi uma bênção, foi bênção. Eu louvo a Deus por isso, porque eu aprendi a falar. Aprendi a me expressar, né? Aprendi a me expressar. Então, meus irmãos, é o seguinte. Vocês precisam, né? Ou você, não sei quem tá aí, ou quem vai ouvir ainda essa palavra, mas Deus não vai dar paciência para você. Você precisa buscar ela. Deus não vai te dar as condições que você precisa ter. Não, ele vai te ajudar. Mas você tem que lutar. Por isso que a salvação ela é conquistada à força. Porque você tem que fazer por isso. O restante, ele fará por você. Aquilo que você não conseguir fazer, ele vai fazer por você. Aí você vai assim, mas irmã Ruth, nós somos salvos pela graça. Sim, nós somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos através do sangue de Jesus. Mas ele não põe uma arma na tua cabeça para você fazer isso. Não. Ah, tá, depois você assiste isso. Ele não pôs uma arma na tua cabeça. Não. Quem faz isso é Satanás. Quem arromba a porta da casa é o diabo. Ele arromba e invade. Jesus não. Jesus, ele bate a porta. Toque, toque, toque. Se você abrir a porta, ele entra e ceia com você. Se não, não. Mas para você abrir a porta, você tem que lutar contra você mesmo. Porque ele vai entrar. E ele vai falar para você, olha, o caminho da salvação é assim, 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 assim. Você quer? E se você quiser, você vai ter que lutar. Olha, irmãos, eu digo para vocês, eu lutei contra mim. Eu luto contra mim todos os dias. Mas eu já lutei demais contra mim. Eu já me coloquei na parede, eu mesma me coloquei na parede. E eu falava para o Senhor, eu preciso me corrigir, mas eu não estou tendo força. Mas eu quero. E aí é quando Deus entra, entendeu? Quando você luta, não consegue, e você clama a Ele e diz, Senhor, eu quero me corrigir, eu quero ser uma nova criatura. Me ajuda. Irmãos, eu fiz isso, eu era uma pessoa completamente desvairada. Desvairada que eu tô falando assim, eu não tinha controle emocional, entende? Eu era muito no ferro e no fogo. Eu não levava nada amanhecido para casa. O meu negócio era, levava um tapa, dava 2. Falava alguma coisa contra mim, eu pá. Tá entendendo? Eu era desse jeito, todo mundo tinha medo de mim. Porque eu era tremenda na palavra. Quando eu descascava em cima da pessoa, eu destruía a pessoa. Eu era desse jeito.
Até que eu entendi que eu tinha que mudar. Até que eu entendi que Deus estava me colocando no fundo de um poço para que eu mudasse. E eu me rendi aos pés do Senhor. Eu me rendi a Ele. E eu falei, Senhor, eu sou tua. Faz de mim o que o Senhor quiser. Me ajuda, só me dá força para suportar. Só me dá força para suportar as chicotadas que eu vou levar. Eu só quero isso. Mas faz da minha vida o que tu queres. E assim, Deus foi me transformando. Deus foi me transformando. A última coisa, é claro que eu estou em transformação o tempo inteiro. Eu me transformo o tempo inteiro. Hoje acontecem coisas comigo que se acontecessem lá atrás, eu jamais sabe, eu fico assim olhando e falo, meu Deus, se fosse uma Ruth de anos atrás, jamais passava por isso. Entendeu? Estou buscando muita luta, esse é o meu maior desafio, gratidão. Amém, minha irmã, que Deus te abençoe no teu esforço. Um dia, eu estava naquela luta toda com as minhas filhas em casa, saí do ateliê, fui fazer o almoço, porque eu não comia, eu só tomava sopa nessa época. Não conseguia comer nada, nenhum tipo de alimento sólido eu não conseguia engolir. Eu fiquei assim por muito tempo. E eu fui fazer o almoço para elas e me veio aquela sensação de brigar. E eu acabei soltando os cachorros das meninas. E eu fiz o almoço, ninguém nem quis comer. Subiram pro quarto e lá ficaram. E eu fiquei que nem aqueles cachorros que ficam rodando em volta do rabo, sabe? De desespero. E eu liguei pro irmão. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. E eu liguei pro irmão que orava por mim, irmão Melquiades. Eu falei, irmão Melquiades, eu acabei com a minha filha agora. E eu não sei o que fazer. É uma coisa tão ruim que entra em mim que eu tenho que soltar para fora o que está dentro de mim. Ele falou, dona Ruth, a senhora tem um problema muito sério com a senhora. Eu falei, qual é, irmão? Ele disse assim, tem um demônio que fica no canto da sua parede. Olha isso. E ele sabe a hora que a senhora tá sensível para pegar uma flechada dele. Ele sabe exatamente a hora de flechar a senhora para a senhora acabar com todo mundo. A flecha entra na senhora e a senhora começa a ter esses ímpetos de loucura, esses ímpetos de falar demais e acabar com os outros. A sua voz, a sua fala destrói as pessoas. Eu falei, mamãe, o que diz, o que eu faço? Ele falou, a senhora tem que resistir. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu falei, me fala como fazer. Ele falou assim, irmã Ruth, a senhora vai fazer o seguinte. Quando a senhora perceber que a senhora está avançando, que a senhora está com essa coisa dentro da senhora, a senhora corre para dentro do banheiro. Corre para dentro do banheiro e fica lá. E começa a clamar a Deus dentro do banheiro. Clama a Deus, toma um banho gelado, clama ao Senhor, que até a coisa parar. E assim eu fiz. 1 vez, 2, 3, 4. Na 5ª vez, eu já consegui me controlar onde eu estava. Eu já expulsei o diabo ali onde eu estava. Até hoje, irmãos, isso sumiu da minha vida. Para você ver. Até hoje, isso sumiu da minha vida. Não tenho vergonha de te falar, não. Tenho não. Sabe por quê? Porque eu tenho que te contar para que você também possa mudar. Eu tenho que dar o meu testemunho para você, para que você possa entender que com Cristo no barco nós podemos mudar. Tá entendendo? Com Cristo no barco nós podemos ser novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas você acha que isso está em Cristo e já acontecer? Não. Você está em Cristo e começa a lutar. Aí é que mora. Aí é que diz que o reino de Deus é conquistado à força. Porque você vai lutar contra esses percalços que você tem na tua vida.
Você vai lutar pelo mal, pela coisa ruim que você é. Todos nós temos problemas ruins. Entendeu? Todos nós temos problema. Ninguém é sem problema. Agora, o que acontece? A vida com Cristo vai nos mudando. A vida com Cristo vai nos fazendo ficar semelhante a Jesus. Você não vai ficar um panaca, não é isso. Mas você vai conseguindo se controlar. Você vai conseguindo ver quando Satanás está atuando, quando Satanás quer pegar você de uma forma, você já começa a expulsar, você começa a discernir os espíritos que tá à tua volta. Você começa a andar vigilante, você começa a aprender a andar com Deus. Você começa a aprender a ser uma nova criatura em Cristo. Por isso nós temos que perseverar, por isso nós temos que ter a paciência dos santos. Esse é o trabalhar de Deus todos os dias na nossa vida. Tá entendendo? Você acha que foi de repente que eu fiquei boazinha? Não. Ó, meu irmão, eu ainda tô para ficar boazinha, que eu não terminei ainda não, tá? Ainda estamos em reforma. Mas eu já melhorei muito, nossa, do que eu era. Meu Senhor amado. Hoje eu posso escutar, falar o que quiser de mim, não tô nem aí, nem vou chegando, não tomo satisfação. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele vai me justificar, porque eu tenho andado na sua presença. Entendeu? Não tenho buscado mal de ninguém, não tenho buscado falar mal de ninguém, não tenho buscado viver a vida de ninguém. Eu estou vivendo a vida em Cristo. Entendeu? Beth, vai lutar e vai vencer, minha irmã. É isso aí. É a luta. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. É isso aí, meu irmão. Nós temos que lutar. Nós temos que lutar para chegar à estatura de varão perfeito. Entendeu? A nossa luta é diária. A nossa guerra é diária. Por isso você precisa ter paciência. Por isso a Bíblia diz, Apocalipse diz, paciência dos santos. Perseverança, aquele que perseverar até o fim. Tá entendendo? E sabe o que acontece, irmãos? A gente vai adquirindo uma paz tão violenta. Eu tenho uma paz dentro de mim tão maravilhosa, que o mundo tá caindo e eu tô aqui, ô Senhor, glória a teu nome. Louvado seja o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tá tudo ribombando. E eu tô lá glorificando, agradecendo ao Pai, porque Ele é bom. Entendeu? E sabe qual outra gratidão que eu tenho? Porque as tuas orações elas vão ficando rápidas de serem ouvidas. Tem mais isso. As nossas orações, quando você tem a paciência dos santos e a fé em Jesus, e você persevera, as orações vão ficando rápidas de serem ouvidas. Às vezes você nem orou, você só pensou, nossa, eu preciso de tal coisa, assim, assim, assim. De repente, o que você pensou já está na tua frente. Tá entendendo? Por quê? Porque você começa a ter um contato maior com o Senhor. Você começa a ter intimidade com o Pai. Eu não estou falando isso aqui para você, meu irmão, falando mentira, não. Eu estou falando a verdade da minha vida. Eu estou falando a verdade daquilo que eu aprendi. Se eu não tivesse aprendido, eu não estava falando para você isso aqui, não. Porque uma coisa eu nunca fui, mentirosa das coisas de Deus. Não, isso aí não, nunca. Eu era brava, sempre fui muito brava. Mas mentir das coisas de Deus, não. Hoje eu vejo quantas coisas, né? Coisas assim, tão simples, mas que o Senhor, Ele ama ofertar aos seus filhos, aqueles que estão em sintonia com Ele. Aqueles que estão, sabe, agregado ao coração dele, sabe, que você está pegado ao coração do Pai. Você lê a palavra e a palavra já não é mais um muro, não, ela já abre o caminho para você entender.
É incrível, é incrível. Então eu digo para você, vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar, vale a pena ter a paciência dos santos. Vale a pena, meu irmão, vale a pena. Não perca a tua paciência, luta por ela, luta. Luta porque Deus dá. Quando você se rende ao Senhor, você tem que se render. Senhor, eu não consigo. Eu não consigo, mas eu estou rendida aos teus pés. O que o Senhor disser, eu faço. Porque a minha rendição foi assim: Senhor, faz de mim o que tu queres. Só me dá força para suportar. Entendeu? Beth, tá todo mundo, minha irmã, no processo de mudança. Eu também estou no processo de mudança. Entendeu? Todo mundo está no processo. Nós estamos em construção. Todos nós estamos em construção. Eu estou falando, isso é o grosso, né? Isso é o grosso. Mas Deus já tem que lapidar muita coisa. Entendeu? O grosso, que é o que mais nos aflige, Deus me tirou. Glória a Deus por isso. Mas é o que eu digo, nós temos que nos render. A rendição é a alma da situação. Quando você se rende ao Senhor e você fala para Ele, eu quero, mas eu não estou conseguindo. É quando Ele vem com a mão forte e fala, não, minha filha, eu vou caminhar com você. Eu vou caminhar com você. Aguenta. Aguenta o chicote, aguenta o estalado, mas você vai ser vencedora. Entendeu? Você vai vencer. Só peça uma coisa para o Senhor. Senhor, me ajuda a aguentar as chicotadas. Me ajuda a aguentar as provas que eu vou passar para poder chegar a, como é que diz? A estatura do varão perfeito. Me ajuda, só me ajuda. Mas eu quero. Quando você fala assim, meu irmão, a situação muda. Você vai ver que a tua mente começa a se abrir. Você vai ver que começa a haver uma mudança tremenda. Você começa a sentir uma paz que você nunca sentiu. Essa paz é tremenda, irmãos. A paz que excede a todo entendimento é algo que, olha, se esses homens aí em cima soubessem o que é a paz de Deus, não estavam guerreando tanto como estão guerreando. Se esses homens aí soubessem o que é a paz que excede a todo entendimento, não estariam fazendo as lambanças que estão fazendo. Amém? Mas é isso aí, né? Tô falando demais, né? Vocês já estão chateados aí que eu tô falando muito, tá não? Pois é. Vamos orar então, né? E entregar as nossas vidas ao Senhor, sabendo que Ele tudo pode, sabendo que Ele é aquele que cumpre tudo aquilo que prometeu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, te bendizendo, te agradecendo, Senhor, porque nós estamos aprendendo pela Tua palavra a nos redimir. Nós estamos aprendendo pela Tua palavra a ser uma nova criatura em Ti, a sermos criaturas que não vão para o mundo e também querem tirar o mundo de dentro de si. Nós queremos tirar, Senhor, as influências demoníacas que nós temos. Todos nós temos. Todos nós temos influências demoníacas, todos nós temos entradas, portas de entradas nos nossos muros. São muros que estão quebrados, que precisam ser reconstruídos. E essa reconstrução só é feita através do sangue de Jesus. Essa reconstrução só é feita quando nós nos rendemos a Ti. Essa reconstrução dos nossos muros só pode acontecer quando nós falamos, Jesus, entra no meu coração e faz morada, porque eu quero ser uma nova criatura. Me dá a paz que excede a todo entendimento, porque eu quero, Senhor, estar contigo nos ares. E aí é quando o Espírito Santo entra de uma vez e começa a limpar a casa, e a paz começa a entrar, e o gozo do Espírito Santo entra no nosso coração, e nós começamos a sentir o poder que emana da cruz,
o poder que vem do trono da graça de Deus, nós começamos a sentir o poder de Deus em nossas vidas. Nós começamos a exalar o cheiro de Cristo, nós começamos a transmitir a paz, nós começamos a vivenciar o que é o mover do Espírito Santo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem ser conosco, vem nos ajudar. Tantos irmãos que precisam ter experiências contigo, tantos irmãos precisam se despir do velho homem, e muitas das vezes não conseguem porque não é fácil. Lutar contra nós mesmos não é de brincar. Mas não é impossível, porque em Cristo somos mais que vencedores. Se nós confessarmos que Jesus veio em carne desfazer as obras de Satanás, nós já estamos dando abertura legal para que o Espírito Santo entre em nós e faça morada e nos transforme numa nova criatura. Pai, eu te peço nesse momento pela vida da Paula, do Pedro, lá em Portugal, da Clara, lá na França, do pastor Vitor, da pastoração em Portugal, do Alexandre, da Simone, dos seus filhos, da Luciana, da sua família. Senhor, te peço também pelo Juliano, pela Meire, pela sua família, Pai. Em nome de Jesus, pelos meninos, pela Aline, pela Osimira, pela Berenice, Senhor. Te peço também pela Suzana, seu filho, pelo Denildo, pelo pastor Luiz, Pai. Pela Fernanda e sua família, pela Cleide, pelo Alberto, pela Andréia Bravo e seu esposo, pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho, pela Joelma, pelas crianças, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Marta Valéria, pela Larissa, guarda ela, seus filhos, pela Isabel, pela Dani, pela sua família, pela Eriedna, pelo Daniel e seus filhos, pela Patrícia Venâncio, seu menino, pela Fatinha, pela Aline Cristo, pela Valmira, sua família, pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor, pela Jaque, pelas crianças, Pai, guarda eles, pela Aline Franciele, pela Rosimeire, pela Mônica, sua família, seus funcionários, que a tua mão de poder esteja sobre eles em nome de Jesus. Pela Estela e sua família, pela vida, Senhor, da Miriam e da sua família, Senhor, guarda eles debaixo da tua graça em nome de Jesus. Te peço, Senhor, pela vida da Dani Cristina, da sua família, da Celeste, da Carol Cosen, das crianças, da Joelisa, da Maris, da Vânia Lúcia, da Leninha, do Charles, da Vanilda, da Crica, da Beth Borba, Senhor, guarda a tua filha com a luta dela, que ela possa, Senhor, subir os degraus da paz que excede a todo entendimento. Te peço pela Irene Lara, seu esposo, pela Cleidiane e a sua família, pela Tássia, Senhor, e aqueles que ela precisa que se convertam na casa dela, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Poliana, pelo Dr. Ivânio e a sua família, pela Josi, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata Carneiro, pela Mônica Barra, Pai, sua família, pela Aline Milani e seus filhos, pela Nayara Paiva e a sua família, pela Irivanes, pelas suas crianças, pela Eunice, pela Graciele e o Gabriel, pela Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes, pela Roberta, Senhor, pela Patrícia, pelo Paulo, pela Marisa, guarda eles, Senhor, livre do mal, pela Célia Regina, onde ela estiver, Senhor, guarda a tua filha, pela Susan Schatz, guarda a tua filha, Senhor, livra de todo perigo, de todo mal, da Valéria, da Ana Guiar, da sua mãe, da Ana Dourado, da Laurita, da Edma Souza, da Kélia Brito, da Edna Mariá, da Socorro, da Patrícia Faria, da Simone, da Tânia, da sua família, da Adriana Távora, da Elivane, Pai, Santana e do Etienne. Guarda, Senhor, essa família, livra do mal. Tu sabes a necessidade da Elivane. Eu te peço em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a tua filha debaixo das tuas asas. Protege, Senhor, dá capacidade de vir para cima do poço. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos porque nós não somos nada, mas o Senhor é tudo em nós.
Nós aqui somos uns pelos outros, um orando pelos outros, um pedindo ao Senhor para que nos dê capacidade de podermos estar diante do teu Filho, orando e vigiando em todo o tempo, para que sejamos achados por dignos de não passar por todas estas coisas, mas estar em pé diante do teu Filho. Tudo nós te agradecemos, tudo nós te louvamos, te damos graças, sabendo que tudo que pedirmos em nome de Jesus, o Pai nos concede. E nós não estamos te pedindo, Senhor, nada além daquilo que nós precisamos até a tua volta. Sê conosco, nos ajude, nos capacita. Essa é a nossa oração. No nome do teu Filho, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Desculpa que eu falei demais, né? Mas é assim, né? A gente fala muito, mas é isso aí. Fiquem com Jesus, se assim o Senhor permitir, estaremos juntos amanhã outra vez. Amém? Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos. Amém.